acontecer. 2. Inflação significa excesso de dinheiro em circulação. Ok? 2008, bons tempos. Quem lembra disso aí? Até essa época. Chiquinho, eu esqueci de te agradecer, Chiquinho. Você adiantou minha vida. Você já fez uma retrospectiva assim, você já adiantou bastante a minha vida. Brasil crescendo 5%. Que maravilha. Né? O encontrar falando de como é que você faz para arrumar mão de obra, porque não tem ninguém para trabalhar, o pau está quebrando. Era bacana desse jeito. Até que, vocês já ouviram falar no Lehman Brothers? Esse era um dos maiores bancos americanos. E na crise de 2008, que o caldo entornou de verdade, ela começou a ser construída muito antes, mas o caldo entornou de verdade foi em setembro de 2008, o Lehman Brothers quebrou. E quebrar um Lehman Brothers lá nos Estados Unidos é a mesma coisa você quebrar um bancão grande aqui no Brasil. Né? Era um banco significativo. Ninguém acreditava que um banco como o Lehman Brothers quebraria. Mas quebrou. E aí, o que isso tem a ver com a gente? A crise de 2008, gente, ela é uma crise basicamente de liquidez. Como vários bancos quebraram, a turma ficou com medo de emprestar dinheiro. Então, o governo foi, aqui no Brasil, né, nós estávamos já no governo Lula, que, diga-se de passagem, manteve a economia muito em ordem, desde quando tomou posse até esse momento, e o governo abriu a caixa de ferramenta. No momento em que falta liquidez no mercado, os bancos todos estão com medo de emprestar dinheiro, as empresas continuam precisando de dinheiro. Então, o governo ele se posicionou no lugar desses bancos privados, que tiraram os hominhos da brincadeira, né? Recolheram os hominhos, não brinco mais, não empresto dinheiro, e colocou o BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil, para continuar provendo dinheiro para a economia. E deu muito certo. Era isso que a gente precisava para a economia continuar acontecendo e as coisas não degringolarem aqui como desandaram lá fora. E tanto deu certo. Vocês lembram dessa capa? Da The Economist. Para quem não conhece, a The Economist é talvez a mais insensada, né? a mais conceituada revista de economia do mundo, uma revista britânica. E ela soltou essa capa fantástica, dizendo: o Brasil decola. E decolou. Né? Decolou tanto que o Lula conseguiu eleger a Dilma. Ele fez a sucessora dele dentro do governo. Até aí, tudo bem. Estávamos conformando o figurino. Em janeiro de 2011, quando o governo Dilma toma posse, a equipe econômica presidida por esse senhor aqui, como diz uma palestra que eu vi outro dia, esse animador de circo, esse senhor aqui vem com um negocinho chamado Nova Matriz Econômica. Ele gostou da marombada. Ele falou assim: pô, esse negócio é bacana. Né? A gente abriu os cofres, injetamos dinheiro na economia, e o negócio continuou, né, bombando, fez um efeito danado, nós estamos fortes, barriga tanquinho, dá para a gente, vamos continuar. Né? Só que aí, o que acontece quando o sujeito continua tomando bomba? Indefinidamente. Né? Bom, o que era a base da nova matriz econômica? A nova matriz econômica, ela começava com isso aqui, ó, uma política fiscal expansionista. Bom, vamos tentar explicar isso aqui em curtas palavras. Um sujeito que ganha 2.000 por mês, quanto que ele pode gastar por mês? 2, né? No máximo. E se ele tiver dívida para pagar? Vamos imaginar que ele tem uma prestação lá de R$200 para pagar. Dos 2.000 que ele ganha, qual que é o máximo que ele pode gastar? 1.800. Uma política fiscal expansionista seria mais ou menos assim: larga esse trem de dívida para lá, vamos fazer as coisas acontecerem, vamos injetar dinheiro na economia, vamos gastar mais. Quem aqui ouviu falar de, por exemplo, dessa época para cá, quantos aqui já tem algum parente que fez concurso público nesse período? Só? Mas vocês devem ter ouvido falar muito de concurso público. Né? Abriu-se muita vaga em concurso público. Isso é um exemplo.
né, gastou-se, o governo ele entrou, né, o PAC, que era o Programa de Aceleração do Crescimento, ele entrou bancando obra, e a coisa foi acontecendo e tudo mais. Ou seja, não estou preocupado em gastar o que eu ganho, eu estou preocupado em gastar. Em gastar, enfim, sem pensar muito na consequência disso. Bom, mas se eu gastar mais, se o governo gastar mais do que ele ganha, esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Esse dinheiro tem que sair. De onde vem o dinheiro que o governo, o dinheiro que vai para o governo? Como é que o governo faz dinheiro, gente? Esse é um jeito, impostos. Mas se eu começar a aumentar imposto demais, eu mato a galinha dos ovos de ouro. Sabe quem que é a galinha dos ovos de ouro, né? Vocês, nós. Nós somos a galinha de ovos de ouro do governo. Então, se o governo aumenta muito a arrecadação via aumento de imposto, ele mata a galinha dos ovos de ouro. Então, ele cria um problema econômico agora. Mas tem outra forma do governo aumentar a geração de caixa dele. Ele pode imprimir dinheiro. Quem pode imprimir dinheiro no Brasil além do governo? Mas ninguém, né? Só o Tesouro Nacional. Então o governo poderia imprimir dinheiro à vontade. Só que o que ia acontecer? Se eu imprimir dinheiro, o que ia acontecer com a inflação? Acabamos de falar disso. Então sair imprimir dinheiro a rodo não é uma opção. Mas ainda tem um terceiro meio. E se eu aumentar a dívida das pessoas? Como assim aumentar a dívida? Eu não vou entrar em detalhe porque não dá tempo, né? Mas existe um negócio, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, chamado reserva fracionária. Se o seu extrato bancário está dizendo que você tem R$1.000 no banco, quanto você acha que tem lá guardado no cofre do banco? Hã? Deveria ser quanto? Deveria ser 1.000, né? A última vez que eu olhei, o volume de dinheiro em forma digital, ou seja, que não está lastreado em moeda que eu digo papel moeda, né? Notas e coisa. No Brasil, a última vez que eu olhei, era 74 vezes maior do que o número de dinheiro de verdade. Então, se você é dono de R$700 lá no seu saldo bancário, provavelmente o banco só tem guardado lá R$10, mais ou menos. Por isso, o que aconteceu na Grécia agora, essa semana? O que eles fizeram com os bancos? Fecha os bancos. Por quê? Porque o povo ficou apavorado, todo mundo tira dinheiro. E se todo mundo tira dinheiro, quebra os bancos. O banco não tem dinheiro. Só que na medida que os bancos podem criar dinheiro do nada, e de novo, eu não vou entrar em detalhe, mas na prática é isso que acontece, os bancos criam dinheiro do nada, digitalmente falando. Na medida que eles fazem empréstimos, eles conseguem criar dinheiro digitalmente falando, isso vai expandindo essa base monetária e vai injetando dinheiro na economia baseado em financiamentos. Por isso, era interessante juros baixos, crédito barato fornecido por bancos estatais. E o que o governo ganha se todo mundo está consumindo? Todo mundo vende, todo mundo paga imposto, bom para o governo, né? E aí ele consegue bancar a farra fiscal aqui em cima, que é gastar mais do que ele arrecada. Além disso, entrou também com muita tarifa de importação. Lembra quando o governo levantou a tarifa de importação de carro? Os carros da Hyundai que vinham para o Brasil, de repente, ficaram caríssimos para proteger a indústria nacional, mas não adiantou não. E aí, o governo foi lá e, inclusive, levantou o tom com os bancos privados, né? Usou a Caixa Econômica e o Banco do Brasil e o BNDES para emprestar dinheiro num custo que os bancos privados não davam conta de acompanhar, né? E dá-lhe expansão de crédito, Além disso, como isso começou a gerar inflação, né, existem duas coisas que impactam muito na inflação, todo mundo sabe, energia e combustível. Então, como o governo começou a gerar inflação por conta dessa política lá atrás, o que ele fez? Chamou as concessionárias de energia e falou assim, vamos rever os contratos, vocês vão ser obrigados agora a vender neste preço agora, X% abaixo do que vocês estão vendendo hoje. E fez a mesma coisa com a Petrobras. Ela falou assim, você não vai repassar para o pessoal o custo do combustível lá fora. E aí segurou a inflação via segurar o preço da energia e segurar o preço do combustível. Só que isso não sai de graça, né? Só de indenização para o setor elétrico foram, na época, 20 bilhões, porque as empresas de energia falaram assim, você tinha um contrato, eu tinha um contrato de concessão.
Você está rasgando o contrato, eu quero ser indenizado. Na época foi 20 bilhões, e de bilhão em bilhão a galinha morre. Depois, com as empresas de energia completamente esgotadas, porque elas não conseguiam viver com o preço da energia que elas estavam vivendo, o que acontece? O governo teve que ir lá e socorrer as empresas de energia. Mais 17 bi. Vai fazendo a conta. E aí o endividamento do governo só lá vai aumentando. Bom, então o governo tem que arrumar um outro jeito de fazer dinheiro. Aí ele tenta fazer concessão. Só que as concessões não davam certo. Porque ele chegava e falava o seguinte, aqui, Tiago, eu vou te fazer uma concessão dessa rodovia aqui, mas o máximo de retorno que você pode ter é tanto, se quiser. Bom, é engraçado que o Tiago é que tinha um dinheiro, né, e não eu. Aí o que o Tiago fazia? Banana para você. Se não for do jeito que eu quero, eu estou fora. E aí as concessões começam a dar errado. Não entra dinheiro para o caixa do governo. E ele bancando o custo das energéticas. Enquanto isso, na Petrobras, essa história é manjada, né? Não precisa nem falar demais. 3 coisas destroem a Petrobras. Corrupção, dispensa explicação, ela vendendo abaixo do custo. Vocês sabiam que o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas precisa importar gasolina? Nós produzimos mais petróleo do que a gente precisa, só que a gente não tem capacidade de refino. Então a gente tem que exportar petróleo bruto e importar gasolina refinada, gasolina, diesel e tudo mais. Isso seria resolvido com aquela refinaria de Abreu e Lima, que pegaram naquela lambança toda e está lá parado. Então, nós vamos continuar importando gasolina e diesel por algum tempo. Então, a Petrobras é obrigada a vender a gasolina no mercado interno mais barato do que ela estava comprando lá de fora. Isso vai destruindo o caixa da empresa. E outra, para proteger, entre aspas, a indústria nacional, obrigação de conteúdo nacional. Para construir suas plataformas, explorar o pré-sal, a Petrobras era obrigada a comprar coisas mais caras aqui dentro, só por ser aqui dentro, do que comprar fora do Brasil. Enquanto isso, no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, mais empréstimo para a turma. O problema quando você começa a bombar nisso aqui, é aquela história, sabe quando você toma uma, e aí você está bacana, você está calibrado ali, altinho e tal, e você fala assim, nossa, se eu parar de beber, eu vou entrar numa ressaca danada. Então sabe o que eu vou fazer? Vou beber mais. O que o governo continuou fazendo foi isso, ele continuou bebendo para não ter ressaca. Só que aí na hora que a ressaca vem daquele jeito, né? E dá-lhe consumo. E aí isso é um problema, porque na medida que eu vou socando crédito barato nas pessoas, e as pessoas vão gostando disso e vão lá, né? Quem nunca foi na Casas Bahia e comprou alguma coisa em 10 vezes sem juros? Né? Só que isso tem limite. Como é que eu compro em 10 vezes sem juros e volto para comprar no mês seguinte? Não dá. Quando eu vou lá e compro com 10 vezes sem juros, eu fico 10 meses sem comprar. No começo do governo anterior, né, do mandato anterior da Dilma, o endividamento da população brasileira era de 350 bilhões de reais. Se somar tudo que eu devo, tudo que o Sexto deve, tudo que todo mundo deve, dava 350 bilhões de reais. Sabe quanto está hoje? 1 trilhão e 350 bilhões. Então, nós acrescentamos, injetamos de dinheiro na economia 1 trilhão de reais de 4 anos para cá. E aí, não tem jeito. A inflação começa a subir. E o governo continua, porque, olha que interessante. Engraçado que os bancos privados, nesse período, retraíram crédito. Porque banco privado não é bobo, né? Ele tem dono, e o dono gosta do dinheiro. Agora, o banco público não. Ele concede crédito sob critérios políticos. Quem foi que decidiu que a gente ia financiar casa própria, linha branca, Minha Casa, aquele outro cartão que tinha lá para você comprar móveis para casa? Quem foi que decidiu que ia baixar a IPI disso, daquilo outro? São critérios políticos. E, na medida que isso foi acontecendo, né, o governo ele precisava de mais dinheiro para emprestar. Lembra-se, ele não podia imprimir, ou pelo menos não quis imprimir, então ele foi se endividando. Quem aqui já ouviu falar de você investir em tesouro direto? Quem investiu em tesouro direto entrou na ciranda, emprestou dinheiro para o governo. O governo costuma pagar em torno de Selic, da taxa Selic no tesouro direto. Só que ele emprestava dinheiro, aliás, tomava dinheiro do mercado pagando taxa Selic e emprestava para as empresas via BNDES, Caixa, ou para as empresas, para os consumidores, num valor menor do que esse. Que Caixa que aguenta isso? Eu pego dinheiro emprestado pagando, sei lá, 13 e empresto pagando 8. Um dia,
a casa cai, não tem jeito. E aí a dívida começa a crescer. Tá? E aí o governo se vê numa enrascada, porque aí chega 2014. O que aconteceu em 2014? Eleição, né? O Lula lá atrás, ele foi esperto, ele deu uma injeçãozinha só para bombar, para poder fazer a sucessora. Mas a Dilma se viu apertada, ela chegou num ano eleitoral com a economia patinando, como muito bem fez o resumo aqui o Chiquinho, e sem dinheiro em caixa. Então o que ela começou a fazer? Ela começou a dar as famosas pedaladas fiscais. Resumindo numa linguagem bem simples, quando vocês pagam lá o FGTS do funcionário, ou o INSS dos funcionários de vocês, como é que chama o documento que vocês pagam? DARF, documento de arrecadação da Receita Federal. Ou seja, quando você paga esse dinheiro vai para onde? Para o governo federal. Mas o governo federal não pode ficar com esse dinheiro. Pode, porque esse é do funcionário. Ele tem que ir para o INSS, ele tem que ir para a conta lá do funcionário do FGTS. Só que o governo começou a meio que assim, não, eu recebi, mas espera aí, daqui a pouco eu te passo o dinheiro. Só que os bancos oficiais, eles começaram a dizer o seguinte, não, tudo bem, eu seguro a ponta aqui para você. E por lei eles não podem fazer isso. Isso é que é a pedalada fiscal. Né? Se todo mundo aqui ganhar 30 dias de prazo para pagar as contas, o que acontece com o caixa de todo mundo? Melhora. Né? O governo ganhou prazo. E aí, isso aqui já está no TCU, é uma das possibilidades de derrubada do governo, é por conta disso, porque isso é lei de responsabilidade fiscal. Esse aqui é um outro gráfico que mostra esse efeito de tudo isso que nós vimos. Essa linha azul era a meta de inflação, 4,5%, desde 1º de janeiro de 2011 até hoje. A linha vermelha era o teto da meta. A gente não podia ir acima daquela linha vermelha. Jamais, desde que a tia tomou posse no primeiro mandato dela, nós conseguimos encostar no centro da meta. E depois que ela tomou posse em 1º de janeiro, olha o que aconteceu com a inflação. Por quê? O que aconteceu depois de 1º de janeiro? Aliás, o que aconteceu no final do ano passado? Ela ganhou a eleição. Aí eu posso tirar a máscara, né? Eu já ganhei a eleição, eu posso tirar a máscara. Aí o que ela fez? Antes disso, né? Num cenário igual aquele, o PIB começa a ficar fraco, porque ninguém tem confiança. Se o governo, não foi a gente que falou assim, você tem que colocar 4,5% de inflação, não. O governo disse que a inflação ia ficar entre 2,5% e 6,5%, aqui, ó, na faixa de 4,5%. Se ele não cumpre o prometido, quem tem dinheiro para investir fica assim, poxa, mas não dá para confiar nesse governo. Né? E aí, os investimentos começam a raliar. A turma começa a perder, o que é o primeiro conceito que nós falamos aqui? Perder a confiança. Se eu não tenho confiança no que vai acontecer, eu vou abrir uma nova fábrica? Eu vou abrir uma nova filial? Eu vou investir num novo projeto? Não. O juro está alto, a inflação está alta, o juro está alto, eu deixo meu dinheiro no banco, quietinho. Eu não gero dinheiro na economia real, eu vou só aplicar dinheiro. E aí o que acontece? O desemprego começa a bater. Porque se não tem investimento, novas empresas não abrem, e aí eu não consigo, começo a não contratar. Ou até mesmo, que já está acontecendo agora, a demitir. E aí a pobreza começa a aparecer de novo. A Dilma é tão boa, mas tão boa, cara, que ela conseguiu destruir o maior legado da era Lula, que era a desigualdade social. Até isso ela conseguiu. E aí a The Economist, lembra da The Economist? Voltou. Uma nova edição especial dedicada ao Brasil. Com aquela capa ali, ó. Aquela frase, né? Has Brazil blow it? É mais ou menos assim. Blow seria mais ou menos um balão. Sabe quando você solta um balão, você que sai? É mais ou menos isso. Ou seja, o Brasil furou. Seria algo parecido com isso. Foi isso que aconteceu com o Brasil. E aí, na hora que o investidor, que nós temos os investidores daqui, mas nós temos investidores de fora também. Na hora que essa turma de fora começa a ver que esse aqui não é um país sério, como já falava de Gaulle lá nos anos 50, ele começa a tirar o dinheiro daqui do país. E quando ele começa a tirar o dinheiro do país, o dinheiro está aqui em reais. Para ele tirar o dinheiro do país, ele tem que converter esse dinheiro em quê? Em dólar. Então ele tem que comprar dólar. E aí quando tem muita gente querendo comprar dólar, o que acontece com o preço do dólar? E aí, ó, olha que, entre aspas, coincidência.
Quando o governo Lula começou, em abril de 2003, o dólar foi a 3,24, porque ninguém tinha confiança no PT. Porque o PT, né, a história do PT era uma história de, ó, nós vamos chegar e vamos quebrar tudo. O Lula fez a carta para a nação, prometeu que não ia fazer nada disso e não fez. E aí o dólar veio baixando. Na crise de 2008 e 2009, ele deu um solucinho aqui e voltou. Né? Desde 1º de janeiro de 2011, quem lembra desse dólar em 66? Era bom, não era? Era bom demais. Mas desde que a tia tomou posse, ela só fez. E ela finalizou 2015, agora em março de 2015, entregando o mesmo dólar de 3,24 de 10 anos atrás. Bom, e aí o nosso amigo, né, vem imediatamente aquilo que eu estava falando, depois da reeleição, solta a marra da energia, solta a marra do combustível, eu já não preciso ganhar eleição nenhuma mais, então eu posso tirar a máscara. E aí, na hora que eu faço isso, a inflação bate em quase 9%, que é o que nós já estamos vivendo hoje. Né? E aí, como vocês não são bobos, o que vocês fazem? Vocês repassam. Né? O empresário não tem culpa daquela bobagem toda que o governo fez. Então, se ele comprou mais caro, ele tem que repassar. E aí, a movimentação, quando as coisas ficam mais caras, a gente acaba vendendo menos. Né? E aí, a inadimplência também sobe. E, por último, nós começamos falando de quê? Confiança. Essa é a confiança do consumidor. Existe um indicador para isso. Né? E esse indicador, lá no início de 2003, ele estava aqui, ele veio crescendo ao longo do tempo, a tia toma posse aqui. Ó. E daqui, ó, o que ela deu conta de fazer? Sabe o que isso significa? Ninguém, consumidor, está disposto a fazer dívida, está disposto a comprar fiado, porque ninguém sabe se vai continuar empregado. Esse foi o grande legado dela. Né? E aí, o pior de tudo, agora para encerrar, eles vão lá e aumentam os juros. Como se o problema fosse esse, mas a inflação que nós estamos vivendo é por causa da alta de preço controlado, que é energia e petróleo, e por causa do dólar, que aí tudo que é importado fica mais caro. Então, mais uma vez, eles estão dando o remédio errado para o problema. Né? O remédio não seria esse. Eu queria deixar para vocês uma frase desse cara aqui, um economista e escritor francês chamado Frédéric Bastiat. Ele dizia o seguinte: todos querem viver às custas do Estado, mas se esquece que o Estado vive às custas de todos. O Brasil é um país peculiar. É o país que o governo faz, que o governo tem feito mais lambança na vida das pessoas. Mas é um país em que o povo, apesar de não confiar nos políticos, todo mundo fala que não confia em político, mas quase todo mundo continua achando que o Estado é a solução para as coisas. Nós temos que começar a mudar isso na cabeça da gente. Ok? Obrigado. Depois da aula dessa de economia, né? Vamos falar do Brasil e as crises, um caso de amor. Tem gente apaixonada aí? Tem gente que... Tem uma música aí que fala: briga, separa, quebra a cara e volta. Não é isso? Como é que é? Suíte 14, não é isso? É mais ou menos isso com o Brasil, não é isso? O que significa isso? Depois do Elton ter explicado isso, eu sei que já tinha alguém querendo matar a tia. Eu nunca sabia que ela era sua tia, Elton. Só que a grande questão toda é a primeira vez que isso acontece? Não. Não é a primeira vez que isso acontece. Só que talvez a grande benécia da vida é que a gente nasce com a memória RAM resetada, né? Então, todo mundo que nasce, tem uma série de pessoas aí que nasceram que não conhece o que é inflação. Tem gente que nasceu aí que não lembra que posto de gasolina não abria dia de domingo. Se você quisesse dar voltinha de carro, você tinha que ficar na fila no sábado à noite para abastecer. Alguém lembra disso aí? Estamos ficando velho, hein? Né? Pois existiu isso um dia, né? Posto de gasolina não abria de domingo. E aí, é natural que a gente comece a culpar a Dilma. Por que é natural? Porque ela deu esperança para a gente e de repente ela começa o quê? A destruir essa esperança. Aí outro dia eu recebi um WhatsApp, o cara vendendo um carro, falando motivo, Dilma, né? Mas na verdade não tem nada a ver com isso. Eu gosto muito de colocar isso aqui, ó. Se você vê 3 empresários conversando hoje, eles vão estar conversando sobre essas coisas aqui, ó. Falta de mão de obra, corrupção, inflação, impostos elevados, concorrência desleal, bancos incompreensíveis.
menos falar de inovação, competitividade e de novas regras ou de novas coisas para a estratégia do negócio. Aliás, esse é um trabalho que a Formatar tenta fazer com vocês, mas toda vez que a gente tenta incitar o pensamento para pensar para frente, vem a fazeção e come a gente no dia a dia, né? O que é a fazeção? Tudo aquilo que você acha que você tem que fazer, aí você mata hoje, amanhã, quando você vai ver, tem que fazer de novo. É igual lavar vasilha, né? Quando diz que tem casa cheia. Você pensa que a pia está arrumada, quando vai ver, parece que um ET colocou aquele tanto de vasilha lá de novo. Né? E você volta para a cozinha. E aí, então, o que acontece? O tempo que nos é escasso, a gente não usa ele para o que deve. Eu só fiz um levantamento aqui sobre algumas coisas. Foi uma notícia que saiu lá na década de 80, ó, anos 80, década perdida. Lembra desse bigodudo aqui? Plano Sarney. Depois veio um tal de Bresser. O dia do cruzado, eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava chegando em casa de bicicleta, estava suado. E aí dando a notícia, cadeia nacional, Sarney com a faixa falando do plano dele. Depois, olha aqui, Estado de São Paulo, está pequenininho aqui. Eu sei que tem muita gente aí que não está enxergando direito, mas eu enxergo super bem. Está escrito aqui, dia 29 de dezembro de 1989, saiu a notícia. Inflação do ano atinge 1.764,86%. Agora sabe o que é pior? Conversa com o empresário daquela época que falava assim, época boa, época que eu ganho dinheiro. Tem gente que fala que ganhou dinheiro na época da inflação, porque o capital especulativo, né, vinha. Depois veio o Collor falando o quê? Dinheiro sumiu, né? Passaram a mão, cataram a mão no dinheiro. Por que o Collor queria fazer? Tirar o dinheiro da economia, porque o Elton não falou que quanto mais dinheiro na economia gera o quê? Inflação. Se você retira o dinheiro da economia, você retira também o poder de consumo, né? Depois veio o nosso amigo Fernando Henrique, e aí as pessoas se esquecem, porque o Fernando Henrique, na eleição dele, na reeleição, logo depois o dólar chegou a R$4. A Dilma entregou, está a 3,24, o Lula pegou a 3,24, o dólar na economia, eu não me esqueço, tinha gente que tirou 10 mil cruzeiros, na época já era reais, comprou 10 mil dólares, porque o dólar era 1 para 1, e da noite para o dia, tinha 40 mil dólares no banco. Só que a gente esquece disso. Quer ver uma outra coisa?